Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui em mais uma noite de terça-feira para mais uma live. Essa já é a quinta que nós estamos fazendo ao longo aí das últimas semanas, né? Passamos por diversos assuntos, desde o esporte na Austrália, até trabalho com personal trainer, até sobre a carreira do nosso amigo Poto, que foi a última, né? E nós estamos aí muito felizes com a repercussão que tem dado. Muito legal as pessoas têm nos procurado, não só eu no caso, mas as pessoas que conversaram comigo, para fazer perguntas relacionadas ao tema que nós conversamos, e acho que foi muito legal que, né, que a ideia é exatamente essa, levar um pouquinho de informação, um bate-papo mais descontraído. E deixo aqui o meu agradecimento ao Poto, que foi a última pessoa que participou. Foi muito legal, né? A gente, por trabalhar em outra modalidade, no caso, o voleibol, né? No meu caso, a gente não vivencia muitas vezes outras experiências em outras modalidades, e o Poto foi muito bacana em ter aberto aí a sua história, né? A sua carreira, e ter mostrado que não só as nossas modalidades, vôlei, basquete, eles passam por dificuldades, né? No início da carreira, os atletas têm uma vida muito sofrida, e esse ele conseguiu mostrar que, né, que ele também passou por essa situação. Fico aí muito feliz em ter agora para a participação de hoje meu amigo Fábio, né? Eu conheço o Fábio há muito tempo, nós temos uma amizade aí de quase 20 anos. Tivemos aí mais ou menos a mesma formação até um certo momento, né? A formação como professor de educação física, depois fizemos pós-graduação em fisiologia na UFSCar, o Fábio um pouco antes, eu na sequência, e aí o Fábio teve rumos diferentes aí, né, em outras formações. Eu parti para minha especialização em voleibol e ele partiu para a especialização mais voltado para o treinamento físico personalizado. Então deixo aqui já o meu agradecimento pela participação dele. Vou convidá-lo a participar aqui da nossa conversa. Estou muito feliz aí com os nossos amigos que estão entrando para participar. Vão mandando perguntas aí, pessoal, que na medida do possível a gente responde. Boa noite, Fábio. Um abraço Fala, aí. professor. Tudo certo contigo? Muito boa noite, Everton. Boa noite, todo o pessoal. Tudo tranquilo por aí? Cara, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua para a gente já começar a discutir aí os nossos temas de hoje. Ah, legal, vamos lá. Eu sou formado em Educação Física, fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Federal em São Carlos, aquela que você também fez, né? Sim? Depois eu fiz uma especialização também em treinamento personalizado na Federal de São Paulo e atualmente eu estou estudando na USP em São Paulo com biomecânica, para tentar entender um pouquinho mais da questão do movimento ligado à musculação. A Legal. musculação que tem sido uma linha de estudos que eu tenho me aprofundado bastante para tentar cada vez conhecer mais e entender melhor sobre o assunto e também Sim. poder orientar melhor os alunos, a gente poder ter um conhecimento maior para essas práticas que acontecem tanto na academia quanto no trabalho personalizado acontecerem melhor. Eu queria Sim. desde já então agradecer o seu convite e parabenizar pelo seguinte: esse período de pandemia, esse período de isolamento, ele tem trazido para a gente algumas reflexões, né? A primeira Sim. delas, creio que a gente consegue entender que nos períodos de crise, as pessoas mais fortes, as pessoas que realmente têm um potencial grande acabam prevalecendo, acabam aparecendo mais. Esse é o seu caso, porque você tem feito um trabalho bem bacana de convidar profissionais da área para poder orientar e falar para as pessoas, né, sobre diversos aspectos. Então, seja lá o futebol de salão, o trabalho de personal training, voleibol, num período que as pessoas estão muito em casa e tendo muita informação, às vezes, que não tem muito conteúdo. Exatamente. Principalmente alguns blogs que a gente sabe que não são muito reais, algumas coisas ali que Aham. são meio perigosas de assistir. Um segundo Exatamente. ponto, que eu acho que a pandemia tem ajudado bastante a gente, que a gente acabou conhecendo também a nossa família, né? Em muitos Sim, sim, momentos a gente sim. acabou esquecendo disso. O convívio com a família agora acho que ficou um pouco mais unido. Eu digo a família da própria casa, que às Aham. vezes pela rotina de trabalho acabava distanciando um pouquinho, né?
Sim. Mas agora eu acho que a gente acabou tendo essa ligação um pouco maior. E se a gente parar para analisar em relação ao esporte e ao exercício, também tem algumas mudanças interessantes. Uma delas é que se você procurar no Google as palavras mais pesquisadas, exercício está entre as 3 mais pesquisadas. Então a gente nota que no começo desse isolamento, as pessoas começaram a se exercitar em casa, postar e falar, estou treinando, tô Aham. fazendo isso, aquilo, com saco de arroz e tudo mais. E agora começou a diminuir esse tipo de movimento, esse tipo de treino, né? A gente percebe que as pessoas ficaram um pouco na monotonia dos treinos. Aham. Alguns alunos têm me procurado e têm perguntado sobre o que fazer para tentar sair dessa monotonia do treino em casa, que realmente não é fácil, né? Aham. Um Falta de ponto que equipamento, muitas vezes, né? eu E creio falta também de que informação, né? até a questão do ambiente da academia, que é um ambiente de saúde, é um ambiente de Sim. sociabilização, que as pessoas muitas Aham. vezes vão para treinar, muitos vão para conversar e tudo mais. Mas um Sim. ponto positivo que eu achei dessa questão do exercício em casa é que muitas pessoas entenderam que o treinamento não precisa ser algo muito extenso. A pessoa Sim. que sabe fazer um treinamento, que trabalha numa intensidade adequada, consegue em pouco tempo trazer bons resultados. E é isso que o nosso bate-papo aqui vai tentar trazer. Sim. Algumas dicas de como tratar a questão da obesidade e do sedentarismo sem treinos mirabolantes, sem uma Sim. receita de bolo, né, alguma coisa que seja engessada, porque a Aham. gente vê nessa questão das lives aí muita coisa que o pessoal tem passado assim, o treino tem que ser X, só que Aham. você tem um condicionamento, eu tenho outro, o seu irmão tem Sim, outro. sim. Então a questão do individualismo acabou meio que indo por terra. A É. questão então do treinamento nessa questão nesse período de pandemia, é importante então a gente tentar dar algumas dicas, tentar ajudar. E nós, como Sim. profissionais de educação física, temos a obrigação também, como profissionais de saúde, de informar da maneira que a gente sabe qual a melhor maneira de buscar o exercício, o que deve ser feito, o que deve ser evitado, Sim. os cuidados, né, que são bem importantes. Porque se a gente parar para Exatamente. pensar, Jabuca, nesse período de isolamento, o risco dos idosos acaba sendo muito grande. Sim. O destreinamento, a falta do estímulo, acaba acentuando a perda de massa magra, e isso vai ocasionar perda de função, ocasionando Sim. também Sim. perda de massa óssea, e aí vem a questão dos riscos de acidente do idoso, de às vezes uma fratura óssea, e aí a dificuldade da recuperação sem um exercício adequado, num local adequado, com um profissional adequado, acaba sendo um pouco É. perigoso, né? É. Até porque, né, Fábio, muitos, no caso dos idosos, eles ainda têm aquele pensamento que a atividade ideal para eles é hidroginástica, é uma atividade com pouco impacto, alguma coisa assim. E nesse momento, é praticamente impossível deles realizarem essas atividades, né? Nós teremos que trabalhar um certo convencimento, no caso do idoso, né, para que ele enxergue, como a gente já tentava fazer isso diversas vezes dentro do nosso ambiente de trabalho, que a musculação, alguns exercícios funcionais, ou pouco material, vai trazer um resultado interessante, né? Talvez não Sim. se, fazer exercício em casa talvez não seja o ideal, mas é o que nós temos para o momento, né? E, então eu acho que o idoso, nós temos que passar por um período de convencimento, né? A gente tem contato com muitos idosos da família, profissional, pelo contato profissional também, a gente acaba percebendo essa situação, né? Pois é, e tanto do jovem quanto ao idoso, o corpo funciona da mesma maneira. Ele não tem, por exemplo, nosso músculo não tem um contador de repetições que quando Sim, chega em determinado número ele vai entender que é, por exemplo, hipertrofia. Então vamos imaginar assim, sim. fiz 8 repetições, agora é hipertrofia. Aí chegou Aham, em 12 repetições, opa, agora é definição. Chegou em aham, 20 repetições, é emagrecimento. O nosso corpo não sim, funciona assim. Da sim, mesma maneira que ele também não consegue entender que material que a gente está levantando. O que ele precisa é a sobrecarga adequada, com a biomecânica adequada, independente se eu estou levantando uma anilha, se eu estou levantando um saco de arroz, se eu estou aham, sentando numa cadeira baixa, se eu estou agachando com uma barra. Então, sim, sim, isso que você falou, a maneira como a gente vai atuar, como a gente consegue trabalhar com esses profissionais, com essas pessoas, principalmente no caso dos idosos, que a preocupação é maior, pode sim, trazer um resultado que seja benéfico, mesmo porque a gente está vendo aí que o retorno das academias provavelmente vai ser um pouco demorado, o que é, não deveria, né? Mas sim, meio que pensando então na questão do cuidado com eles, as maneiras que a gente pode trabalhar, realmente a gente consegue fazer de diversas formas um trabalho intenso, lógico, com sim. inteligência, com conhecimento e com muito cuidado, principalmente.
Ô Fábio, tratando na questão do sedentarismo, né? O, Nós percebemos que no começo da pandemia surgiram, na verdade, todas as pessoas começaram a praticar algum tipo de exercício em casa. Eu acredito que no primeiro momento era para sair mesmo daquele confinamento, né? Tipo, o cara ficou o dia inteiro vendo televisão, vou fazer um exercício aqui para poder mudar. Porque quem já tinha né, o ritmo de fazer atividade física, eu acho que continuou fazendo. Mas muitos começaram a fazer, naquele momento lá em março, no metade do mês de março, para poder sair daquela questão mesmo de, né, melhorar um pouquinho a cabeça, né? Só que isso, pelo que eu tenho percebido no Facebook, muitas pessoas que estavam postando, hoje fiz o treino aqui em casa, o cara fazia desenho no chão, alguma coisa, acabou, né? Acabou. Ninguém faz mais. Então eu acredito que as pessoas que iniciaram, que não tinham o hábito de fazer, já pararam. E as pessoas que tinham o hábito de fazer, continuaram. E isso é um reflexo, eu acho, muito grande do sedentário. Né? Você tirar o sedentário do sedentarismo é muito difícil. Porque o cara vai na academia 15 dias, ele para. Né? É um retrato que a gente vê sempre. E a pessoa que já tem um histórico de ter praticado atividade física quando jovem, ou tem o exemplo em casa que são os pais que fazem atividade física, isso é muito mais fácil. Concorda comigo nesse ponto? Pois é, a questão do exemplo é muito importante, né? O exemplo que vem dos pais para a prática da atividade física é uma coisa que vai enraizar muito os filhos. Essa Sim, questão do sedentarismo, vamos pegar aqui na nossa cidade. sim. Praticamente 10% da população é uma população realmente ativa que pratica atividades físicas regulares em academia. Então 10%, uma população de 75 mil pessoas é muito pouco. Uhum. O sedentarismo, ele traz riscos muito grandes e é uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam. Por exemplo, a questão do risco do sedentarismo com a relação ao tabagismo. Uhum. No Brasil, em torno de 26% da população falecia por conta do sedentarismo, do Certo. tabagismo, desculpe. O Uhum. sedentarismo, ele ocupa quase que 35% dos casos de morte. Certo. Se a gente parar para pensar, as campanhas que têm sido feitas, as campanhas públicas contra o tabagismo, e tem se falado muito, você pega ali atrás do cigarro, fala lá, o cigarro faz mal à saúde. As campanhas Uhum. na televisão são muito fortes. E o Brasil Sim. conseguiu diminuir bem isso. Por que Uhum. não existe uma política pública contra o sedentarismo? Como, por exemplo, nos programas de televisão deveria aparecer a cada meia hora, cuidado, você ficar sentado por muito tempo faz mal à saúde. Ou Sim. mesmo no sofá uma etiqueta, use com moderação. É Uhum. É lógico que a gente tem que legal. buscar uma maneira de acabar com esse sedentarismo. No mundo, Concordo. ele causa em torno de 3 milhões de mortes durante o ano. Uhum. No Brasil, chega a 300 mil mortes. A questão do sedentarismo é uma questão muito séria. Se a Sim. gente parar para pensar a participação em mortes em determinadas doenças, o Brasil tem como doença que mais causa mortes são as doenças cardiorrespiratórias, hipertensão, cardiovasculares. É um grupo bem Certo. grande. Uhum. O sedentarismo, ele é um dos principais causadores disso. A Certo. obesidade, em torno de 3 a 4%. Então, se a gente pudesse escolher um fator para tentar buscar a melhoria ou diminuição da questão das mortes, a gente buscaria o sedentarismo, que dá em torno de Sim. 20%. E não é difícil, Jabuca. Com Sim. organização, com uma estruturação adequada, a gente consegue trazer as pessoas para o exercício, que é prazeroso. É Sim. impossível você conversar com uma pessoa e ela não relatar que tenha um esporte que ela realmente goste. É, Todo mundo tem um é. esporte que se identifica. Sim. Você, por exemplo, ama o vôlei, mas gosta também da musculação. Todo mundo Sim. vai achar alguma atividade que realmente se identifica. A questão da prática da atividade física, quem pratica atividade física regular tem 33% menos chance de morrer por doenças cardiovasculares. Ah, E isso não é uma quantidade muito grande. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a quantidade de exercício, a dose do exercício. Você vai notar que não é sim. uma quantidade muito grande de exercício que a gente precisa Uhum. fazer para evitar isso aí. A questão Sim. do câncer, por exemplo, 95% dos casos de mortes por câncer poderiam ser diminuídas se a pessoa se exercitasse. Em torno de 50% das pessoas que praticam atividade física e têm câncer ou tiveram câncer têm risco menor de morrer. Então, olha isso como a Ah, atividade física como é influencia importante, né? realmente. Sim, como participa na rotina das pessoas, como deveria participar. Uhum. A gente deveria ter atividade física no nosso dia, assim como, por exemplo, você tem a hora do seu sono, você tem a hora do seu lazer com a família, você tem a hora da sua alimentação. É aquela Uhum. pílula que vai te dar energia, que vai te dar disposição, que vai te dar muita saúde, né? Uhum.
Ô, Fábio, fazendo um adendo aí no que você disse, quando eu trabalhei em Monte Alto a primeira vez no ano 2010, eu fui direcionado a um posto de saúde da prefeitura para orientar principalmente idosos e pessoas com hipertensão a fazer atividade física. A minha função era orientar essas pessoas num espaço que a prefeitura destinava lá. Quando eu Sim. cheguei, eram 4 pessoas que estavam fazendo essa atividade. 3 eram hipertensos e uma era uma senhora que não tinha outro local para fazer, ela ia lá, já devia ter mais de 80 anos. E aí eu questionei por que só haviam 4 pessoas ali, né? Sendo que a hora que eu entrei no posto de saúde, tinha uma fila gigantesca em torno do posto para ser atendido pelos médicos, né? Então tinha público para, né, para estar fazendo atividade física também. E aí eles questionaram que a prefeitura não apoiava, porque não tinha material, a prefeitura não apoiava, não sei o que e tal. Bom, resumindo, sem material nenhum, no final do ano, eu comecei isso lá em março, no final, em dezembro, nós éramos mais de 60 que Olha estavam fazendo isso. atividade. Não tinha, é, não tinha material para ser usado. Nós usávamos cabo de vassoura, que eles levavam para a gente fazer algum alongamento, algum exercício, e usava garrafa PET, que era para fazer o exercício com bíceps, elevação de ombro, essas coisas. Uhum. E cada treino trazia, era obrigatório passar pelo posto de atendimento para poder fazer atividade. Só que muitos não queriam perder o tempo, né, porque ia demorar para marcar consulta, etc. Então eles já iam direto comigo, professor, eu vou passar pelo médico, mas eu quero começar a fazer. Sim. Então, e aí bate naquela questão do exemplo que nós estávamos, exemplo e organização, né? Porque eles não tinham organização nenhuma e não tinham o exemplo. Os idosos começaram a fazer e começaram a chamar, e era uma atividade simplesmente organizada. Eles continuaram fazendo a caminhada que eles adoravam fazer, só que no final eu comecei a acrescentar alguns exercícios e tal. No final do ano, ganhei diversos presentes dos praticantes lá, camiseta, chocolate, alguma coisa assim, porque simplesmente eu organizei uma rotina de exercício para eles, né? Pois é. E você ganhou os presentes, agora imagina o bem que você fez a eles, o quanto eles ganharam em saúde, em qualidade de vida. E isso Sim, é sim. imensurável, Jabuca. Concordo. Né, e para você ter uma ideia, a questão da hipertensão, a própria Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela orienta que o exercício seja dado antes do tratamento com fármacos, com remédios. Sim. Sim. Então uma pesquisa que foi feita por essa sociedade que utilizou mais de 40 mil pessoas. Olha isso, é um público Certo. bastante grande. E eles Elevado. compararam os estudos, então, de pessoas que se exercitavam, que eram hipertensos, pessoas que não se exercitavam, que eram hipertensos, e grupos de risco. E aí Certo. identificaram que sim, a medicação, lógico, vai trazer um benefício de diminuição da pressão. Só que ela diminui a pressão do hipertenso, diminui a pressão da pessoa não hipertensa. E a Sim. vantagem do exercício é que ele diminui a pressão realmente da pessoa hipertensa. Na condição normal, ele mantém sua pressão estável. Sim. E Sim. aí foi identificado, então, que os treinos específicos, principalmente de musculação, trazem um Aham. benefício bem acentuado para a questão da diminuição da pressão arterial. Lógico que Legal. ninguém deve deixar de tomar medicação, porque isso é um Sim. tratamento que é individual. Mas Aham. para você ver como até o próprio posicionamento deles busca atividade física como um remédio. E remédio que a gente diz não é um remédio simplesmente, vou tratar a hipertensão, vou parar com a atividade física. Não é isso. Sim. É Sim. um tratamento que seria um cuidado a longo prazo, porque quanto menos medicação a gente usa e quanto mais atividade física a gente faz, mais sensível à É. medicação nós ficamos. Então, na Sim. menor dose que você for usar depois, seu corpo acaba respondendo melhor. Reage melhor, Lógico, verdade. reage melhor. E lógico que para começar uma atividade física sempre, a gente tem que buscar primeiro uma avaliação médica, depois uma avaliação do seu professor, e a Sim. partir daí direcionar para qual atividade. Fala-se É. muito, por exemplo, a caminhada é um excelente exercício, é uma atividade que é imprescindível e tal. A Sim. caminhada, em muitos casos, eu considero como apenas um meio de locomoção. A caminhada não é uma Sim. atividade intensa. E depende muito Verdade. dos casos também. Diversos Sim. estudos mostram que a musculação tem efeitos benéficos para hipertensos, para pessoas com risco Aham. de hipertensão, que estão naquele grupo de risco, e pessoas que ainda não são hipertensas e pretendem também não ficar. E a mídia tem divulgado muito isso, a gente tem ouvido falar bastante dessa questão, só que os cuidados, principalmente com o controle do seu médico,
as avaliações constantes. Lá na academia, a gente tem notado um aumento muito significativo do público de idosos. E eu não estou falando de idosos na hidroginástica, estou falando de idosos na musculação. Sim. Sim. Pessoas que a gente não encontrava na sala de ginástica, e agora não por conta dessa parada, mas que eles vão todo dia na musculação. E nas avaliações físicas, a gente costuma conversar bastante com eles a respeito da medicação, e a gente nota uma diminuição do uso da medicação orientada pelo médico por conta do exercício. Acaba sendo muito mais barato, acaba sendo muito mais prazeroso, só que ele tem ele traz algumas contraindicações ou alguns problemas, né? O problema é que a pessoa pode ter com o exercício é que ela vai ficar mais forte, ela pode ficar mais magra, vai ficar mais ativa. Sim. Bem orientado, uma atividade física que seja organizada, são só benefícios. Sim, com certeza, com certeza. Ô Fábio, eu não sei se é na sua época de faculdade, deve ser, né? Porque nós estudamos próximos, mas quando a gente mantendo o foco no idoso, na atividade física, o professor ensinou em faculdade que o idoso não deveria fazer musculação naquela época. Ele falava claramente, eu lembro que havia questionamentos e tal, e ele falava que não, que havia risco de lesão. Ainda bem, né, que foram feitos estudos e que nós temos essa informação, que hoje é exatamente o contrário, né? Quanto mais ativo for o idoso e, se possível, que faça musculação, fortalecimento e tente manter ou melhorar o seu tônus muscular, sua massa muscular, melhor para ele, né? Então, antigamente, eu tinha essa informação equivocada, completamente equivocada, né? Sim, a questão da musculação e a relação dela com o trabalho cardiorrespiratório, que seria o cardiorrespiratório mais intenso, por exemplo, a caminhada ou umas aulas de hidroginástica, alguma coisa desse tipo, é que ela atua de uma maneira diferente no nosso coração. Aí é uma conversa para a gente ter em outro momento. Um ponto que a gente tem que ficar atento, e às vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu não tenho tempo de fazer musculação, não dá, porque talvez não goste, ou tem algum bloqueio para isso. Tem um estudo com 88 mil pessoas de 40 a 85 anos, então que atingiu uma faixa de adultos e idosos, que foi feito durante 9 anos, Sim. Que comparando um sedentário com uma pessoa que pratica atividade física de 10 a 59 minutos por semana, eu estou falando 10 a 59 minutos por semana, não é por dia, ela tem 18% menos chance de morrer. Então vejam o benefício que a atividade física básica, pequena, ainda traz para nós. Se ela ultrapassar 150 minutos por semana, esse risco chega a 31% de diminuição das mortes, né? Aí entra um outro fator, que maneira que essa atividade vai ser praticada. Por exemplo, a gente trabalha com 2 tipos de treino, basicamente. As pessoas falavam muito de treino aeróbio e treino anaeróbio. Na verdade, todo treino ele é aeróbio. O treino anaeróbio é aquele que você bloqueia a respiração para fazer algum exercício. E dificilmente nós, pessoas que somos ativas, esportistas aí no máximo, a gente vai realizar isso. Um treino, por exemplo, um exercício anaeróbio, para que todo mundo entenda, é a prova que o Cielo fez de 50 metros quando ganhou lá nas Olimpíadas, que ele atravessou a piscina sem respirar, então ele não dependeu tanto do oxigênio. Sim. A musculação é um treino aeróbio, então a gente vai considerar assim, ó, o que for musculação, a gente vai entender como treino tensional, e o treino que antigamente falava assim aeróbio é um treino metabólico. A questão do treino tensional, a musculação em si, de uma maneira mais intensa, traz uma série de benefícios que a gente tem entendido hoje com o advento do CrossFit. Eu tenho visto aí várias pessoas que têm comentado, até mandaram perguntas sobre isso. Por que o CrossFit está fazendo bastante sucesso? Por que as pessoas estão buscando tanto? Por que o resultado é diferente de outras modalidades? É uma atividade que ela é basicamente em grupo, onde uma pessoa acaba estimulando a outra, puxando a outra, e os treinos são feitos em altas intensidades com intervalos pequenos. Diferente, por exemplo, de uma atividade de longa duração e intensidade mais baixa. Sim. E aí, se a pessoa conseguiu levar exercícios de musculação para o CrossFit, por que a gente não consegue trazer essa pessoa para a musculação com um treino que seja realmente efetivo? Hoje em dia, os treinos não precisam ser longos, né? Sim, não, as atividades são as mesmas, porém, lá eles montaram um programa em grupo, o resultado realmente é excelente. Eu não estou aqui querendo falar assim, ó, a atividade do CrossFit, ela traz benefícios porque as pessoas usam isso, usam aquilo. Eu estou falando de uma maneira geral para que possa entender a diferença do estímulo que é dado. Imagine numa sala de musculação, você tem experiência com isso. Se você parar e começar a observar os alunos, muitos fazem às vezes uma série, param e ficam no celular, ficam descansando.
Quando que isso vai te trazer um benefício grande? O trabalho que eu estou dizendo para vocês, que de 10 a 59 minutos na semana pode trazer um benefício, é um trabalho realmente intenso. Aham. Tem estudos que mostram hoje que 10 séries de treino numa sessão, 10 séries que eu falo é assim, ó, imagina, eu vou treinar peitoral, então trabalha lá 4 séries do crucifixo, mais Aham. 3 séries de um supino e mais 2 séries de um pullover, por exemplo. Aham. Fez, acabou, acabou. É um treino que trabalha na intensidade maior que você puder, e Sim. isso, lógico, que vai ser orientado por um professor e traz Aham. resultados muito grandes. Então a gente precisa começar a mudar o paradigma, mudar o pensamento das pessoas, e é aquilo que eu falei lá no começo, que a pandemia está ajudando muito nisso, é porque muitas pessoas que treinam em casa começaram a notar, pô, eu Aham. com treino menor estou tendo o mesmo resultado do que eu ficar uma hora e meia na É. academia, que às vezes a questão dos benefícios não eram iguais, né? Sim. O próprio Heitor disse isso quando eu conversei com ele, que muitos Uhum. dos alunos deles não têm tempo, né, em São Paulo, né, para fazer um treino mais longo, e que aí ele tenta fazer os treinos com bastante intensidade, montar isso com bastante intensidade, para que o aluno faça esse treino em meia hora, 40 minutos no máximo, e consiga Isso. voltar na rotina dele de trabalho na sequência, né? Isso. O segredo, ô, Jabuca, está na intensidade. Aí então a pessoa pode pensar assim, às vezes alguém que está assistindo, pô, então beleza, eu vou falar para minha mãe que tem 80 anos trabalhar com intensidade. É Aham. loucura. Só que a intensidade para você pode ser de Sim, repente uma série de supino com 125 quilos, fazer até a falha que vai dar 6, 8 repetições. um pouco mais. É, um pouquinho mais, é melhor não falar. Mas, por exemplo, para uma pessoa de 80 anos, um trabalho intenso é ela sentar e levantar na cadeira dela 6 vezes sem parar para Sim. descansar. Então, Aham. depende muito do nível de atividade física que a pessoa tem e Aham. também das condições que ela se encontra. Intensidade, ela varia conforme a idade, ela varia conforme gênero, e a gente, sim, tem que buscar o trabalho intenso, tem que buscar a organização do treino, não é simplesmente chegar e falar assim para você, ó, hoje seu supino vai ser 3 séries máximas. Aham. Aí amanhã, ó, 3 séries do puxador máximo. Aí depois, 3 séries do agachamento. Também não é assim. Sim. Mas o que as pessoas precisam começar a entender é que na musculação, se você não trabalhar com a carga elevada, se você não trabalhar realmente até o limite, o resultado acaba sendo muito pequeno. E a gente vê muito isso também na sala. Então tem lá, tem que fazer 15 repetições. Aí o cara termina a 15ª numa boa, poderia ter feito 20, 25. Se ele Sim. aumenta a carga, ele aproveita aquele mesmo tempo do treino, ele aproveita Aham. o mesmo momento e tem muito mais Tem resultado. muito mais resultado, com certeza. Ô, Tem Fábio, e agora. Diga, sim. pode falar. Então, tem uma questão que é interessante também, que nessa fase que nós estamos vivendo agora de outono, inverno, essa questão que está chegando para a gente do frio, tem um Aham. trabalho que mostra que foi feito em 2011, só que com 1.002 pessoas, e eles avaliaram pessoas que tinham problemas de infecção no trato respiratório superior, que seriam gripes, Certo. né? Então Aham. avaliaram pessoas ativas e pessoas não ativas. As Certo. pessoas que treinavam de 3 a 5 vezes por semana Aham. chegaram a ter 43% menos chance de infecções, seriam algumas gripes, algumas inflamações, do que as pessoas que treinavam uma ou nenhuma vez por semana. Então veja que a pessoa que não treina, ela tem o dobro de É. chance de ser acometida por uma doença. E esse período nosso, Sim. aliado aí ao sedentarismo, as pessoas que estão em casa e não conseguem se exercitar porque não tem motivação, e o frio são causadores aí de uma série de problemas. E É. principalmente assim, os sintomas e a severidade da doença nas pessoas que treinam são muito menores. A pessoa fica menos suscetível à resposta daquela doença. As Sim. pessoas que não treinam, que são sedentárias, vão sofrer muito mais. E isso, no caso também do Covid, pode ser que tenha uma certa influência. Sim, com certeza. É bem provável, né? Ô, Isso é Fábio, e uma informação. questão relacionada ao sedentarismo, que é que vai levar essa pessoa sedentária, muito provavelmente, para a obesidade, né? Sim, Que é um ponto que no estado de São Paulo tem uma pesquisa de 2018 que aponta que a obesidade ela está presente em 63% da população, independente da faixa etária, desde a obesidade infantil até o grupo de idosos. E quanto mais velho o indivíduo fica, maior é esse percentual. Então, acima de 70% da faixa etária acima de 50 anos apresenta obesidade. E aí, muitas dessas pessoas elas acabam criando, né,
desculpas para justificar essa obesidade. Ou é a falta de tempo por questão do trabalho, ou é a falta de dinheiro para poder ir numa academia, ou já justifica que eu tenho um problema no joelho e eu não posso fazer exercício agora. Então, o sedentarismo levou essa pessoa à obesidade e muito provavelmente essa pessoa, se não houver uma força, né, externa, no caso, ou alguma orientação, ou algum problema de saúde mais sério, ela não volta a fazer atividade física, né? Ela permanece obesa. Isso é muito sério, né? Ainda mais se a gente relacionar isso à pandemia que nós estamos vivendo no momento, as pessoas com menos saúde são as pessoas que são mais suscetíveis a chegar ao óbito, no caso, né? Então, eu acredito que nós temos que tratar o sedentarismo, que vai proporcionar menos obesidade, mas já temos que chegar mais firme nessas pessoas com obesidade para tentar já combater esse problema que elas têm, né? Sim, sim. Aí, esse dado que você mostrou aí, se a gente for trazer para uma faixa próxima da nossa idade, pessoas de 25 a 34 anos, essa faixa, quase 85% dessa população é obesa. De 36 a 44 anos, 80% dessa população é obesa. Então, os níveis de obesidade na nossa população são realmente muito grandes. Sim. Lembra que eu falei para você naquela questão do exercício, que tem sido uma das 3 palavras mais buscadas no Google? Uma das outras palavras é sobre alimentação e principalmente sobre receitas nesse período. As pessoas têm feito muito pão em casa, têm feito muitas receitas em casa. Então, veja o risco disso. As pessoas diminuíram a quantidade de movimento, porque fazem atividades na rua, ou sua rotina diária de caminhar mais, se movimentar mais. Como estão reclusos em casa? Se movimentam menos, tem menos estímulos para fazer os treinos, já que não tem as academias, e a alimentação acabou mudando bastante. Sim. É normal a questão de a gente aumentar um pouquinho o peso nesse período de isolamento, porque o número de atividades que você faz acaba diminuindo, sim. Com certeza. Mas o cuidado que a gente tem que ter é grande. Pensa, por exemplo, na questão das pessoas que, quando retornar à academia, quando estiverem liberados para as atividades, for voltar aos treinos, a gente vai ter uma restrição dos horários para treinos. Se ela vai ter realmente a disponibilidade para voltar, se for uma faixa que está liberada ou não, se ela vai ter a disposição para voltar. E a questão da obesidade, se a gente parar para também pensar e discutir, a pessoa que é obesa é uma pessoa que tem uma série de comorbidades, uma série de problemas de saúde que provavelmente vão acontecer, como a gente disse, a hipertensão, a questão da diabetes. E a pessoa que também é obesa pode ter algum declínio da capacidade cerebral. A musculação atua também nesse sentido. A musculação foi comprovada já que tem uma substância que ela ativa e aumenta as sinapses nervosas quando você faz o trabalho de sobrecarga, trabalho tensional. Então, o benefício que a gente tem com o mínimo de esforço é muito grande. Eu creio que agora, no retorno das atividades normais, o estímulo às academias vai ser bem grande, porém, o retorno das pessoas pode ser um pouco mais demorado, um pouco mais problemático, né? Com certeza. As pessoas têm, como você disse agora há pouco, a questão da alimentação tem mudado bastante. E me preparando para a gente conversar hoje, até conversei contigo antes sobre isso, é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 3.000 obesos, né? Não sei como foi avaliado a questão para classificá-los como obesos, isso não tinha essa informação, mas classificados como obesos, 87% deles responderam que o motivo da obesidade deles era a alimentação equivocada e a falta de atividade física. Os outros 13% responderam que o motivo da obesidade era uma doença que eles tinham. Então, a grande maioria sabe o que deve ser feito para evitar a obesidade, né, ou para combater a obesidade, sabe que se alimentar um pouco melhor, com mais qualidade, e fazer uma atividade física, a tendência é perder peso, né, emagrecer, etc. E muitas desses 13% que falavam que era alguma doença, algum problema físico, que não realizavam atividade física ou por causa da obesidade, muitas vezes eles estavam justificando isso pelo desinteresse.
Então, o pesquisador ele justifica que mais de 90% das pessoas sabe o que deve ser feito, tem noção de como fazer e o que é necessário realmente, mas não fazem pelo desinteresse, porque não querem realmente mudar o estilo de vida, né? Isso, isso. Ô, Jabuca, pequenas atitudes geram grandes mudanças na nossa vida. Imagine que você mora num prédio. Se você já começar a mudar a sua rotina, de ao invés de usar o elevador, começar a usar as escadas, Sim. a cada lance de escadas que você sobe, você ganha 6 minutos de vida. Então, olha isso, olha o benefício que te traz uma atividade mínima. Sim. Agora, se você puder deixar, na hora que estiver liberado, lógico, puder deixar seu carro em casa, puder fazer mais atividades caminhando, você já começa a mudar a sua rotina de vida. A questão Exatamente. da obesidade, eu vi o Heitor comentando aí sobre o IMC, ela é avaliada no Brasil, para entender quantos são obesos, quantos não são obesos, como o IMC. O IMC, então, acima de 25, já começam níveis de obesidade e por aí vai. Para que as pessoas entendam, o IMC, ele é um cálculo que ele é levado em consideração o peso pela estatura ao quadrado e é feito por uma grande população. A gente tem algumas maneiras de avaliar se as pessoas são obesas ou não. Não sei se Sim. você lembra, lá naquele programa que o Ronaldinho fez no Fantástico, Medida Certa, lembra? Sim, sim. Já faz um Sim. bom tempo. Ele era avaliado dentro de uma cápsula que parecia até um ovo, né? Uhum. Aquilo chama pletismógrafo, pletismografia, que serve para entender através da pressão como é que é a densidade de gordura e massa óssea. Esse daí seria o nível ouro de avaliação para saber se a pessoa é obesa ou não. Uhum. Um segundo momento seria através da avaliação do DEXA, que é a densitometria óssea de duplo raio, né, de intensidade, que também avalia como é que está a quantidade de porcentagem de gordura e massa magra. Uhum. E a gente tem mais 2 métodos, que são a bioimpedância, que é um método também que traz um resultado muito bacana, e depois dobras cutâneas, que é aquele que a gente Sim. utiliza mais nas academias. Uhum. Dessa maneira a gente consegue entender se a pessoa é obesa ou não. Por que eu vim falar disso aí? Porque as pessoas se ligam muito à questão da obesidade, estou gordo, não estou, emagreci, não estou, ligados à balança. Uhum. A balança, ela simplesmente vai mostrar como é que está a nossa quantidade de massa corpórea total. Então imagine Sim. que hoje você já tomou aí 3, 4 vezes a água, você vai acabar, vai tomar mais 2 garrafinhas, aí vai pesar. Sim. Aí seu peso, vamos imaginar, 70 quilos. Exato. Aí amanhã é um dia que você se movimentou muito em casa, fez vários treinos, não tomou muita água e você acaba pesando 68 quilos. Diminuiu 2 quilos. Você fala, pô, emagreci. Mas Sim. isso na verdade não é o que acontece. Uhum. O que a gente tem que ter consciência é que aqueles parâmetros que eu acabei de falar, as maneiras de avaliar se a pessoa é obesa ou não, tem que ser usadas por um profissional e são a maneira que a gente entende se ela está mudando o corpo ou não. Qual uma outra boa referência? Uma outra boa referência é a gente verificar na própria roupa como é que está sendo a mudança. Então, se a minha roupa está um pouquinho mais larga, se a calça está um pouco mais larga, se ela está um pouco mais justa, se a blusa está um pouquinho mais apertada ou não. Esses são alguns pontos que vão indicar se a densidade corporal está mudando, se há retenção hídrica ou não, e não simplesmente ficar preso à balança. Porque a gente simplesmente fala de obesidade, aí muitas pessoas podem falar, pô, tô gordo, tô obeso, e a verdade não é bem assim. Quadros de obesidade e obesidade mórbida são quadros bem sérios, que geralmente obesos mórbidos e obesos acima disso, dificilmente eles vão ser tratados em uma academia, eles vão fazer treinamentos em uma academia convencional. Então, se a gente começar a parar para avaliar e começar a pensar e tirar um pouco daquela neura, sabe? Nossa, hoje eu pesei 70, amanhã 72, engordei, não é bem por aí. Esses cuidados que a gente tem que ter nesse período é de sim, hoje então você abusou, comeu um doce, amanhã tenta dar uma segurada na alimentação. E nós, como educadores físicos, a gente não pode, não tem o conhecimento para falar sobre alimentação. O que a gente pode tentar é dar uma dica. Pessoal, se vocês hoje abusaram, amanhã dá uma segurada. E principalmente conversa com uma nutricionista, que é a pessoa que vai te orientar. A gente tem muitos alunos que conversaram comigo também a respeito daquela questão. Estou me sentindo mais gordo, estou me sentindo mais fraco, o que eu faço, como eu posso mudar isso? Gente, a gente tem os professores nossos das academias, lá da nossa academia, que se você entrar em contato, conversar, eles vão te dar dicas. Quando você for procurar fazer um programa de treinos, quando você for começar a se movimentar, mesmo que seja em casa, procure alguma coisa séria. A gente vê uma série de blogs, e nada contra os blogueiros, mas vamos trabalhar com o que é científico, vamos trabalhar com o que realmente você sabe que tem resultado. É o que eu estou te falando. Tem gente que fala assim, pô, eu fiquei 2 horas na academia, treinei pesado durante 2 horas, fiz um baita treino. Isso é impossível, uma pessoa não consegue trabalhar um treino de intensidade máxima durante 2 horas. Tenta fazer uma série de
carga até seu limite, a sua fadiga de perna no leg press, e depois fazer mais algumas séries por mais meia hora, mais 40 minutos, você não consegue. Impossível. É impossível. Então, os treinos hoje são reduzidos, realmente os treinos são mais curtos e mais intensos. É isso que vai trazer o benefício para a gente. E o que a gente tem que tentar trazer para as pessoas é a questão do estímulo. Então, gente, realmente a gente tem que se movimentar, a gente tem que se exercitar, mesmo não tendo aquela motivação. Procure um espaço na sua casa que você se sinta bem, que sinta à vontade, coloque uma música que você goste, que te dê motivação para isso. Busque a orientação de um profissional. Nós temos vários profissionais competentes, certifique-se que realmente ele é profissional, né? E trabalhe com essa orientação. A musculação, o trabalho tensional é o que mais traz benefícios, é algo que todo mundo deveria fazer. Trabalhos de musculação de 2 vezes por semana trazem resultados excelentes. Sim. E isso, gente, é aquilo que eu falei para vocês, um treino de meia hora por dia resolveu o teu problema. Sobraram 23 horas e meia do seu dia para fazer outras atividades. Com mais qualidade, né? Com mais qualidade. Então é melhor usar a inteligência, treina certo, que você vai ter benefícios. Eu recebi várias perguntas antes, acho que você também deve ter recebido, sobre a questão, as pessoas perguntando sobre o HIIT. O que eu faço com o HIIT? Porque também ficou meio essa questão da moda. Muitas pessoas também falando sobre os HIIT, os treinos de HIIT. Existe um negócio que chama HIIT, que também é uma variação do HIIT. O que é o HIIT, Fábio? Então, o HIIT é um treinamento intervalado de alta intensidade. Nós temos HIIT longo, HIIT curto. Tem, por exemplo, um HIIT que você trabalha 2 minutos numa intensidade alta e chega a dar 3 ou 4 vezes esse tempo de intervalo. Para vocês terem uma ideia, o benefício que o treino de HIIT traz, se você faz um treino de HIIT orientado, com 5 séries na máxima intensidade, acabou o seu treino. É isso que você precisa. Fez esse treino, já está realizado. Tem um estudo que foi feito com jovens obesos, que tentou entender a questão do treino do HIIT, se ele traz resultados e se a paranoia da alimentação, sabe aquela história assim, ó, eu vou fazer treino em jejum, vou retirar totalmente o carbo, ou vou fazer treinos longos. Então eles avaliaram assim, ó, foram 2 tipos de treino, um treino contínuo, de 45 minutos moderado, e um treino de HIIT curto, que a pessoa fazia 30 segundos intenso e descansava 1 minuto e meio. É um HIIT curto, e tinha um grupo que era controle. Avaliaram, então, pessoas comuns com alimentação normal, avaliaram pessoas que fizeram jejum e avaliaram pessoas que estavam cortando carbo. Veja só, a diferença das pessoas que treinaram em jejum para as pessoas que se alimentaram antes do treino foi de 0,3%. De diminuição da gordura. 0,3% da diminuição da gordura num total de 16 semanas talvez você tirar um filetezinho da carne do churrasco. Essa é a mudança. É muito pequena. Muito pequena. As pessoas que fizeram os treinos retirando carbo diminuíram a porcentagem de gordura em torno de 8% e perderam 2% de massa magra. As pessoas que fizeram o mesmo treino, só que mantendo o carboidrato adequado e com orientação de nutricionista, como a gente conversou antes, perderam 6% de gordura. Então, uma quantidade muito maior. E as pessoas que fizeram o HIIT, que durou 15 minutos, o treino contínuo era de 45 minutos, o HIIT durou 15 minutos, elas aumentaram a porcentagem de gordura em quase 12% e aumentaram a quantidade de massa magra em 12%. E perderam gordura em quase 10%. Então, olha a diferença do trabalho de alta intensidade. É muito grande. Sim. Só lembrando que isso foi feito, é um estudo que foi feito, tá? Ninguém vai sair amanhã fazendo HIIT, não é essa a nossa orientação, mas eu quero simplesmente mostrar a diferença que tem um treinamento convencional e um treinamento realmente sistematizado. Essa paranoia de, eu vou cortar totalmente o carbo, eu vou treinar em jejum, isso realmente não traz muitos benefícios. Se você for conversar com uma nutricionista ligada ao esporte, uma pessoa realmente séria, você vai entender bem isso que eu estou falando. A importância de comer bem e se alimentar direito, por menos tempo e mais intenso, é muito grande. Aqueles 3 pontos que a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Você precisa ter uma alimentação adequada, o exercício regular e uma boa qualidade de sono, é um tripé que vai te levar, que vai equilibrar a sua vida e com certeza vai trazer bons resultados. E esse tripé, ele está interligado, né, como seria um tripé mesmo, né? Um dos grandes problemas que a obesidade causa, no caso, é a apneia, né, a perda de qualidade do sono. Então a pessoa passa a ter uma qualidade de vida péssima, né? Porque ela está acima do peso, ela sabe que isso vai causar um mal para ela, pelo menos, né, a grande maioria da população sabe disso. Ela começa a perder a qualidade do sono,
né? Começa a ter problemas, acorda muito durante a noite, acaba tendo apneia, né, durante o sono, e aí isso acaba se tornando um ciclo péssimo, né? Um ciclo, porque essa pessoa não vai ter qualidade para treinar no outro dia, porque ela não vai ter ânimo, ela vai estar cansada, ela não descansa à noite, ela daí não tem alimentação adequada, fica esse ciclo que acaba levando a pessoa a piorar, na verdade, ao invés dela conseguir um estado de melhora, né? Sim, sim. Muitos estudos mostram que a ligação que o exercício tem da melhora da qualidade do sono, a diminuição das apneias, é grande. Pode, lógico, ter outras situações, outros casos que acometem nesse sentido. Mas Sim. pensando no exercício, a história realmente é bem grande. Até o Legal. Oscar está comentando sobre a questão aqui do cuidado com o HIIT, com as intensidades altas. Sim, sim, e isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gente está falando que tem que ser sistematizado por um profissional. Porém, aquilo que eu falei para vocês, o HIIT meu é um HIIT que pode ser diferente do seu, que pode ser diferente do meu pai, que pode ser diferente da minha irmã. Cada pessoa aguenta um tipo de intensidade. O HIIT, se você parar para pensar, é diferente do treino do CrossFit, por exemplo. Se você for parar para avaliar um treino do CrossFit, são treinos de HIIT, que são sistematizados. A musculação bem feita pode ser feita com treino de HIIT também. Sim. Mas também não estou dizendo que a gente deve deixar de fazer um trabalho que seja metabólico, aqueles que são usados em esteiras, bicicletas e tudo mais, numa intensidade mais baixa. Tudo depende de cada caso. A gente tem também um último estudo aqui que eu vou falar para vocês, a questão do HIIT, que ele emagrece, que mudou a densidade corporal das pessoas, mesmo que treinando apenas uma vez por semana, fazendo HIIT. Foram avaliadas pessoas com sobrepeso, que é a faixa ali acima dos 25 de IMC, e obesidade, divididos em 4 grupos, um grupo que fez treino contínuo, e outro grupo que fez alguns tiros de 1 minuto numa intensidade um pouquinho mais alta, dava 90% da frequência cardíaca. Depois de 2 meses de exercícios, todos os grupos diminuíram a questão da capacidade de metabolização de gordura, e apenas o pessoal que fez o HIIT aumentou um pouco a massa magra. Por que eu falo isso para vocês? Porque a nomenclatura que está na moda, que se fala muito, que é a questão do HIIT, se a gente conseguir trazer isso para a musculação e fazer do seu treino um treino mais intenso, você vai conseguir ter um resultado melhor. Sim. Vamos levar isso aí lá para a hidroginástica, que minha mãe faz, que sua mãe faz, que outras senhoras fazem. Se ela trabalhar numa intensidade, e já tive relatos disso lá nas aulas, por exemplo, a professora falou, vai afastar e fechar o braço, afastar e movimentar os braços com o halter durante 2 minutos. E aí, se a pessoa fizer esse movimento numa intensidade muito baixa, ela está usando 2 minutos da vida dela para o exercício, talvez numa intensidade que poderia ser melhor. Sim. Se a pessoa trabalhar numa intensidade mais alta, lógico que se ela puder, se ela tiver condição para isso, se o médico tiver autorizado, vai ser um tipo de HIIT. A gente pode fazer um HIIT na água, você pode fazer um HIIT fora da água, sendo na esteira, na bicicleta. Então essa questão que muitos perguntaram, por isso que eu estou reforçando a questão do HIIT, ela sim pode ser usada, mas o cuidado que deve ser feito, principalmente deve começar do professor. E Fábio, trazendo, lógico, para a nossa rotina. Pegando esse gancho que você usou da hidroginástica, me explica a seguinte situação. A minha mãe faz hidroginástica e a professora orientou ela a fazer 2 minutos de movimentação dos membros superiores lá dentro da água com o halterzinho lá. Esses 2 minutos, ela precisa fazer com um ritmo, que eu quero, na mesma velocidade, para que ela canse mais no final dos 2 minutos, ou ela pode fazer esses 2 minutos, começar mais acelerado, aí ela cansou, ela diminui um pouquinho, mas não para, né? Mas aí depois ela volta a fazer. Isso classificaria também como HIIT? Ou já passaria para um outro tipo de treinamento? Depende muito, Jabuca, do objetivo do professor com esse tipo de exercício. Por exemplo, pode ser um trabalho cardiorrespiratório, um metabólico, que ela quer com esses 2 minutos apenas de aumento da flexibilidade, aumentar a amplitude do movimento e trabalhar a resistência de força num movimento um pouco mais lento. Se o objetivo dessa série, dessa sequência, for realmente a ativação maior do grupamento de membro superior que você disse, se a professora realmente tiver isso como objetivo, não há problema dela fazer intenso. Entendi. O que acontece é que a gente tem que entender qual é o objetivo do exercício. É aquela mesma história, por exemplo, de quando você chega para fazer o treino e vai direto para a esteira. O professor fala, 10 minutos de aquecimento, 5 minutos de aquecimento. Como que você já veio para a academia muitas vezes? Teoricamente andando, né? Você deixou seu carro ou veio a pé. Então já vale esse aquecimento.
E muitas vezes você vai entrar na musculação para começar com um trabalho de membro superior, seja uma puxada, um supino, alguma atividade assim. Então, será que vai ajudar muito esse aquecimento na esteira? Será que se às vezes ele entrar na série do seu supino com uma carga mais leve, fazer uma primeira série com mais repetições, não vai ativar melhor a musculatura, ele vai ganhar tempo, ele vai ter muito mais benefícios com a musculação e vai aproveitar melhor essa aula dele? Sim, com Na certeza, hidroginástica é né? a mesma coisa. Eu tenho notado que as nossas professoras têm trabalhado muito isso. Elas, quando entram na água, já começam com um tipo de atividade de ativação do que vai usar. Não simplesmente entra, ó, vai dar 2 voltas. Não é isso. Sim. Então Sim. a consciência mudou muito isso. E esse período de paralisação que as pessoas estão aproveitando para entender melhor o exercício, estão estudando mais, estão tomando mais consciência, tenho certeza que as pessoas vão voltar muito melhores para as atividades. Os professores vão ter muito mais capacidade de conhecimento, vão poder aplicar melhor. E as pessoas que fazem as aulas também, por acompanhar algumas lives, aí que eu falo para vocês de tomar cuidado com o que a gente vê, Sim. vão ter muito mais informação, né? Vão pelo menos entender melhor o que está acontecendo. Ô Fábio, e a questão que você bateu agora e mencionou, que as aulas, as professoras têm organizado as aulas, começando com exercícios que vão ser preparatórios para os exercícios em sequência, isso mostra que há um planejamento, né? A nossa classe de profissional de educação física, por muitas vezes, por muito tempo, achou que tudo que tinha na cabeça era suficiente para fazer. A hora que o meu aluno chegar, eu sei o que eu faço. E isso, por algum período, foi o suficiente, né? Muito tempo atrás. Então, o planejamento da atividade, como as suas professoras têm feito, vão proporcionar uma melhora muito boa. Vão diminuir o risco de lesão, né? E o exemplo que você disse, o cara vai na esteira, corre e depois vai fazer o supino. Estou aquecido. Talvez, né, ele tenha aquecido a parte que ele menos vai usar durante aquele primeiro exercício, né? Provavelmente ele vai estar correndo um risco maior, não que ele vá se machucar, mas ele está correndo um risco maior, está mais propício à lesão do que se ele tivesse feito a sugestão que você deu, um pouco menos de carga, fazer algum exercício, né, parecido com o que ele vai executar com menos intensidade, e aí seria o mais interessante, né? Ele correu o risco de perder 10 minutos da vida dele ali com uma esteira que talvez não traria tantos benefícios. Se ele fizesse uma atividade mais intensa, ele renderia muito mais. Olha só, eu vou ilustrar essa fala sua que disse sobre a questão dos professores que usavam realmente o que tinham na cabeça como treino, na história do 3 de 10. Acho que todo mundo já ouviu falar isso na academia. Ah, faz 3 de 10. Pensa bem se a história não é parecida com essa. Tinha um almoço de família e as pessoas gostavam muito de comer peixe. Então elas adoravam comer peixe. E aí, certo dia, um cunhado virou para o outro e falou, mas por que toda vez que a gente come peixe aqui não tem a cabeça? A gente só come da parte da cabeça para baixo. Ah, não sei. Não, mas a cabeça será que faz bem? Será que não faz? E começou aquela discussão. E foi rodando no almoço. Aí ele falou, bom, para entender, eu vou perguntar para quem fez, que foi a mãe dele. Mãe, por que você tira a cabeça do peixe? Ah, não sei. Quem fez a receita e passou foi minha avó. Beleza. Aí foi lá e perguntou para a avó, então, por que toda vez que você passava aquela receita tal, você tirava a cabeça do peixe? Sim. Por que não comia a cabeça do peixe? Ó, quem passou a receita foi minha bisavó. Aí foram lá na bisavó. Por que aquela receita que você passava pra gente, que eu faço até hoje e tal, a gente come o peixe sem cabeça, não é bom? O que acontece? Ela falou, não, eu tirava a cabeça porque não cabia na travessa, só por isso. A travessa é menor que o peixe. Mas as pessoas foram fazendo porque viram os outros fazendo, porque viram os outros fazendo e simplesmente não sabiam o que estava acontecendo. E essa história do 3 de 10, essa história dos 10 minutos é a mesma coisa. Eu vi um professor fazendo, o outro viu o outro fazendo, ele fez isso no treino, e muitas vezes não tem fundamentação para isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter... Pois não. Não, foi o microfone que deu interferência, eu não falei Vamos nada. lá, então, o cuidado que a gente tem que ter realmente é com quem a gente está dando aquele bem mais precioso que nós temos. O bem mais precioso que todos temos é o nosso corpo. Você está cedendo o seu corpo para um profissional, montar uma programação, porque simplesmente você vai numa aula, os caras falam assim, ó, dá 10 saltos, você dá 10 saltos, rola 2 vezes, você rola 2 vezes, agacha 3 vezes, agachou. O que ele está pedindo, você está fazendo, e na melhor das intenções. Só que muitas vezes está enraizado naquele negócio lá da cabeça do peixe, o cara nem sabe por que acontece isso. Então a consciência nossa tem que ser tomada também a partir de agora, e aí eu dei o exemplo para você das professoras de hidro, dou exemplo também do nosso professor lá do Oscar, que trabalha com as crianças da equipe,
Aham. Você olha com ele, as séries que ele faz, você fala, pô, que legal, é diferente do que o pessoal tem usado. Porque fica aquela Sim. rotina, entra, aquece assim, faz outro. Ele já Aham. entra, faz uma ativação diferente, cada dia busca um estímulo diferente. E é isso. O que que é isso? É o estímulo que o professor tem de buscar o conhecimento, de buscar a capacitação, de trazer informação nova para os nossos alunos. Nós, como profissionais da saúde, a gente tem como objetivo trazer o que há de melhor para os nossos alunos. Claro, Então, eu acho que claro. a ideia é essa, né? Exatamente. E nós temos aí diversos tipos e níveis de alunos que vão passar por nossas mãos aí, como os nossos, né, pelos nossos treinamentos. E se a gente usar todos da mesma maneira, né, ó, você vai aquecer dessa forma, você vai, por mais que não seja na esteira, né, ó, você vai na esteira aquecer, por mais que não seja isso, mas se você usar a mesma metodologia para todos os, para o idoso, para a criança, para o adolescente, a mesma série para todos, você vai, né, eu sempre digo assim, mais relacionado ao vôlei até, é o treino que você não se compromete. Você não machuca o teu aluno, o teu atleta, mas ao mesmo tempo ele não tem benefício nenhum, Sim. né? Se você colocar o cara na esteira 10 minutos, ele não vai se machucar lá, não vai acontecer nada com ele, e muito provavelmente ele nem não vai morrer. E vamos deixar claro que esse machucar aí é no sentido figurado, hein? Pelo amor Sim, de sim, Deus. sim, sim, exatamente. É. E então ele não vai, né? Não vai acontecer nada com ele ali. Ele vai fazer os 10 minutos, ele vai fazer o treino dele, as 3 séries de 10 que você passou lá, não vai ter nenhum tipo de lesão, porque vai ser tranquilo para ele fazer, e aí, beleza, no outro dia ele volta, tranquilo, né? Mas qual que vai ser a longo prazo o retorno que você vai estar dando para esse aluno em termos de qualidade de vida, de melhora? Né? É um treino Pois que é. você não se compromete, né? No vôlei, se você faz um treino lá, faz um pouquinho de saque, um pouquinho de manchete, um pouquinho de toque, não vai melhorar nada, né? E você, mas o seu atleta nunca se lesionou, a minha atleta nunca chegou cansada em casa, meu treino é bom e não cansa. Não existe isso, a gente sabe que não existe isso, né? Pois é, aí cai naquela história dos profissionais de educação física que iam em escola, jogavam a bola e aí faziam aula. Gente, o mercado Sim, mudou, o posicionamento é outro, os profissionais de educação física hoje são diferentes. A sim, pessoa que está nessa cabeça com essa ideia de treino, não, eu vou só enrolar, eu vou enganar, está fora. E agora, é, depois da pandemia, vai estar pior ainda. Hoje vai em dia, estar os pior treinos ainda. online aí estão em alta, as coisas que acontecem por conta desse isolamento vão mudar muito o mercado. O que a gente Exatamente. causa, o nosso corpo é muito inteligente, o que a gente causa durante a atividade física, seja a musculação, seja outro tipo de estímulo, é realmente um dano no nosso corpo. E como é que o nosso corpo melhora isso? Se adaptando. Então, eu causo um dano agora, imagine que eu estou fazendo um agachamento. Eu fiz lá um agachamento, eu causei um dano na musculatura da minha perna, um dano leve, Sim, lógico, não é uma lesão grave. E aí, durante o meu descanso, durante o meu repouso, é que eu vou ter o benefício disso. Vai sim, causar uma supercompensação, que é uma recuperação, e eu vou ficar melhor do que eu estava, se eu tiver uma boa qualidade de sono e de alimentação. Pois bem, o nosso corpo ele é muito inteligente no sentido de adaptação. Pensa comigo, se você mora numa região fria, seu corpo se adapta ao frio. Se você sim, mora numa região de calor, a mesma coisa. Se você faz o mesmo treino todo dia, você se adapta àquela situação e seu corpo não evolui mais. Por sim, isso que a gente busca, e você faz muito bem isso nos seus treinos de vôlei, adaptações. Então, um dia você faz um treino, outro dia você busca outro objetivo, outro dia você desafia o seu aluno de uma outra maneira. sim, Quanto mais você desafiar o seu corpo, quanto mais você desafiar com estímulos variados, é o que acontece com o resultado. Por isso, aquela exato. rotina igual de treino, o resultado não acontece. O corpo Não ele não acontece. adapta. Ele Ex- ficou naquela condição e não muda. Então, é importante, sim, um dia o HIIT, ótimo. Mas e no outro dia HIIT? Não, calma. De repente, uma recuperação. Aí no outro Sim, dia, um outro tipo de estímulo. No outro dia, uma super série. No outro dia, às vezes, um treino de salto. Um dia que você vai fazer mais treino de rolamento. Enfim, cada um dentro da sua especialidade. Mas o que a sim, gente tem que buscar sempre é adaptar o nosso corpo, fazer o estímulo ser diferente. Então, ele adaptou naquela atividade, eu vou dar outro estímulo diferente, eu vou dar outro sim. estímulo diferente. Da mesma forma que se É. você, por exemplo, engessar o seu braço, sua perna, você vai perceber que ele vai ficar naquela condição, vai começar a perder massa magra, massa muscular, e aí o resultado não é legal. É. Ô, Fábio, eu tenho uma péssima notícia para te dar e para dar para todo mundo que está assistindo. Nós já vamos completar 1 hora aqui de live e Sim. daqui a pouquinho o Instagram vai encerrar a nossa transmissão aqui. Eu gostaria que você encerrasse a sua participação, a sua parte nessa questão. Foi extremamente produtivo, acredito que foi uma conversa de alto nível. A galera permaneceu aqui fiel assistindo a gente. Eu já deixo meu agradecimento a todos, meu agradecimento a você.
e você tem 27 segundos para encerrar. Vamos lá, pessoal, eu agradeço então as perguntas que vocês mandaram, a gente vai responder todas. Agradeço também, Jabuca, pela oportunidade da nossa conversa. Beleza, Espero que a gente galera. possa fazer mais vezes. Nós traremos mais profissionais nesses bate-papos, né? Sim. E, pessoal, a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem, tanto na academia quanto no nosso Instagram particular, tá legal? Um abraço a todos, excelente noite